Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o Dr. Thor Dantas, médico. Ele nos fala sobre esta grande novidade. A Anvisa liberou o uso de 2 medicamentos para o tratamento da hepatite C, que dizem os especialistas é um marco para o tratamento desta doença que acomete milhares de brasileiros aqui no estado do Acre e milhões de brasileiros em todo o país. Dr. Thor Dantas, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. É verdade, Dr. Thor, que esses 2 novos medicamentos verdadeiramente podemos dizer que são um marco no tratamento da hepatite C? É verdade, podemos dizer isso porque a hepatite C carece de alternativas de tratamento para um número significativo de pessoas. Você pega a hepatite B, por exemplo, a prima irmã dela, a gente tem ofertas hoje para todos os tipos de pacientes. O que tem cirrose, o que não tem, o que tem a doença leve avançada, o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3. E hoje não fica paciente com hepatite B sem alternativa. A hepatite C, por outro lado, metade dos pacientes que têm a infecção não se curam com os atuais medicamentos. Isso significa que tem uma imensa quantidade de pacientes esperando novos medicamentos para a sua doença. Então, nesse aspecto, é sim um marco. Esses novos medicamentos, eles elevam significativamente, dobram a chance de cura desses pacientes que não conseguem curar com o atual arsenal terapêutico. Mas a gente entende que é o primeiro momento de uma série de etapas que virão pela frente no combate a essa doença ainda. Olha que interessante. Para o nosso telespectador em casa entender direitinho, qual a diferença da hepatite B, que a gente conhece muito bem, para a hepatite C, doutor Thor? Então, as semelhanças, vamos começar por elas, são que são 2 hepatites crônicas e por isso elas são tão preocupantes. Porque as hepatites crônicas são aquelas que ficam ao longo da sua vida inteira, você não consegue eliminar espontaneamente o vírus, e se não tratado pode levar a 2 grandes complicações, a cirrose hepática e o câncer de fígado. Essas são as semelhanças. As diferenças são inúmeras. Os vírus são vírus diferentes. O material genético, se a gente lembrar lá da biologia, tem o DNA e o RNA. Um é DNA, o outro é RNA. Só aí já muda bastante coisa. E as alternativas de tratamento. Os remédios que funcionam para um não funcionam para outro. A gente tem hoje, por exemplo, o interferon, que é a base do tratamento da maior parte das hepatites. Com o interferon eu consigo até tratar parte dos pacientes de B e parte dos pacientes de C. Mas o interferon, os pacientes sabem muito bem, muitos não conseguem tolerar esse tratamento. E no caso, como eu falava da hepatite B, quem não pode tomar o interferon por efeitos adversos graves e contraindicações, tem outras alternativas de remédio. E na hepatite C, não. Então, eu acho que a grande diferença entre hepatite B e C é que C, metade dos pacientes esperam alternativas de tratamento hoje com a doença agredindo o seu fígado. E a B, a gente tem alternativa hoje para tratar todos, seja com medicações injetáveis, seja com comprimidos via orais. Muito bem. O senhor falou que as chances de cura com esses 2 medicamentos aumentaram significativamente. Em que percentuais? Elas dobram. Hoje você trata os pacientes que hoje são os mal respondedores ao tratamento convencional que a gente tem hoje, eles têm algo em 30% de chance de cura. É muito pouco para um tratamento árduo como o da hepatite. 1 ano de medicação injetável, efeitos adversos difíceis, duros. Alguns pacientes chamam que é uma quimioterapia, é como se fosse uma quimioterapia. Mexe com o corpo todo, cai cabelo, pode fazer alterações muito importantes no seu corpo. Para você só alcançar 30% de cura é muito pouco. Agora isso depende do tipo do vírus. O vírus da hepatite C também tem alguns subgrupos, o 1, o 2, o 3, o 4. Alguns são mais fáceis de tratar. Alguns hoje você cura 90%, outros você cura 30%. Esses 30% é que precisam de alternativas de tratamento. A gente consegue fazer esses 30% hoje chegar a 60%, 70% com os novos medicamentos. Agora, ainda não é o ideal, porque os efeitos colaterais desses remédios também são muito importantes. Pois é. E que efeitos são esses, doutor Thor? Hoje o tratamento de hepatite, as pessoas que tratam, que trataram, que conheceram alguém que trata, sabem que não são fáceis, né? Anemia, queda de cabelo, efeitos como uma síndrome gripal, o indivíduo fica com febre, dor no corpo, fica de cama, é como se tivesse, a grosso modo falando, uma gripe forte, que te bota de cama. E isso você fica meses nessa situação.
Esses remédios novos que chegaram, eles se somam aos remédios existentes. Então o indivíduo vai passar a tomar 3 medicações, o interferon, a ribavirina e um terceiro remédio. Então os efeitos colaterais aumentam bastante. Claro que se eu estou falando em aumentar efeito colateral para alcançar uma cura de uma doença que me leva a uma complicação grave como a cirrose e o câncer de fígado, vale a pena. Agora, tem pacientes, Alan, que vão merecer esperar a segunda onda de remédios. Por quê? Tem uma doença leve no fígado, o tempo que a hepatite C leva entre a sua hepatite e a cirrose são décadas, não é meses, não são meses. Então são 20, 30, 40 anos. Se o indivíduo tem uma doença leve, ele está no início, e ele tem mais 30 anos pela frente até uma complicação grave, melhor ele esperar pela nova onda de remédios que virá. Se ele tem uma doença já avançada, próximo da cirrose, melhor ele tratar agora, enfrentar os efeitos colaterais para curar, porque ele não terá tempo. Esses medicamentos já têm nome comercial? O senhor citou, por exemplo, o interferon, que já é utilizado há muitos anos. Perfeito. Ele já tem nome comercial? Eles já estão disponíveis com nome comercial, é o Telaprevir e o Boceprevir. Eles são conhecidos como inibidores de protease, a classe deles. Eles estarão disponíveis no Sistema Único de Saúde, já está tudo aprovado pelo Ministério. Nos próximos meses, eu diria que mais 3 a 4 meses estarão sendo disponibilizados para todos os pacientes do Brasil. A administração desse medicamento é injetável, é via oral? Como é a administração? Via oral. São via comprimidos, são comprimidos, mas são muitos comprimidos por dia ainda. É um coquetel de medicamentos. É um coquetel de medicamentos, perfeito, que se somam o interferon, a ribavirina. No caso do Boceprevir, 12 comprimidos por dia. No caso do Telaprevir, 6 comprimidos ao dia. Realmente não é a hora de vender panaceias. O tratamento ainda é muito difícil, ainda é muito duro. Mas o que nós médicos infectologistas estamos fazendo nesse momento é olhando para os tipos de pacientes que temos e tentando entender, esse paciente é um que merece ser tratado logo e encarar esses efeitos adversos juntos porque ele vai se beneficiar. Esse outro grupo de pacientes merece mais esperar pela nova onda de remédios. O que se espera, inclusive, Alan, é que nos próximos 5 a 6 anos a gente consiga tratar a hepatite C já sem interferon. O que vai ser um grande alento para os pacientes que não conseguem. Porque tem pacientes que são contraindicados ao interferon. Ele não pode tomar, ele não tolera, ele não aguenta por problemas psiquiátricos, por problemas hematológicos, por problemas os mais diversos. A lista de contraindicações ao interferon é muito extensa. Então, esses pacientes ainda não se beneficiarão dos novos remédios, porque se ele tem que tomar junto com o interferon, esse ainda não é a solução do caso dele. Mas espera-se que em 5, 6 anos a gente tenha a possibilidade de curar a hepatite C sem interferon, só com comprimidos. Olha só, cura de hepatite, que é uma coisa que até pouco tempo ninguém cogitava. Muita gente ainda acredita que é uma doença incurável, que não é verdade. É totalmente curável. Sim. É claro que a gente está falando de tratamento, mas o ideal, doutor, é que as pessoas se imunizem usando tudo o que existe hoje disponível na saúde pública, que são as vacinas. Perfeito. Né? Que dicas o senhor dá para a população que está nos assistindo agora, pessoas que sabem, obviamente, conhecem, por exemplo, eu conheço inúmeras pessoas que são portadoras de hepatite e a gente sempre fica com aquele sentimento, poxa, mas as vacinas estão disponíveis o ano inteiro na rede pública de saúde. Que dica que o senhor dá? Que conselho que o senhor dá, doutor? Você falou uma coisa muito importante. A gente conhece, todo mundo conhece muita gente que tem hepatite aqui no Acre, porque é uma doença muito comum, infelizmente, no Acre. A hepatite B e a hepatite delta são doenças típicas da Amazônia, tem em todos os lugares da Amazônia. E, infelizmente, a hepatite C, no Acre, é o estado que apresenta a maior prevalência do Brasil. A hepatite B é uma hepatite que tem prevenção pela vacina. Todo mundo tem que tomar uma vacina, segura e eficaz, protege a imensa maioria das pessoas que toma. Imuniza, né? Imuniza e a pessoa pode ter contato com qualquer um que tem hepatite que ele nunca vai pegar a B. A hepatite C, infelizmente, não há vacina para ela. Então, a forma de se prevenir contra a hepatite C é evitar a exposição a sangue de pessoas que tenham a hepatite. Qual é a principal forma de transmissão de aquisição de hepatite C no mundo e no Brasil e no Acre não é diferente? Contato com agulhas, seringas contaminadas. Sabe que no passado a gente não tinha seringas descartáveis, elas eram de vidros, agulhas de ferro, seringa de vidro. E na farmácia a gente entrava para tomar um remédio e era aquela agulha reutilizável num alquinho. Isso passou muito hepatite C. A maioria das pessoas, jogadores de futebol que tomavam o gluconergan, as pessoas tomavam muito, era um energético da década de 70, 80, injetável. As pessoas não era uma droga, era uma medicação administrada.
E se passou muito hepatite C. As manicures, as barbearias. Então, a forma de evitar hepatite C é evitar contato com materiais que furem ou que cortem e que não sejam muito bem esterilizados ou de preferência descartáveis. Perfeito. E existe uma previsão de uma campanha para, obviamente, apresentar à população, à sociedade, orientar as pessoas que não conhecem e não sabem quais são os efeitos destes dois novos medicamentos, doutor Thor? Haverá uma campanha, inclusive, aqui no nosso estado? Então, Alan, a gente está se preparando para a utilização em larga escala no Sistema Único de Saúde. Quando essas medicações entrarem, um grande número de pacientes vai ter acesso ao mesmo tempo a elas. E eu acho que as pessoas têm que estar informadas, são aquelas que vão enfrentar essa difícil batalha. E isso nós temos feito diariamente nos preparativos para o início da medicação. As pessoas que vão tomar essas medicações, elas já estão em contato com a gente. Já estão lá no SAI, no Hospital das Clínicas, frequentando o nosso ambulatório, muitas delas esperando ansiosamente há anos por essas medicações. Então é um preparo diário que a gente tem feito já, explicando os efeitos adversos que virão, como será a administração desses remédios, tem aspectos de dieta também, comida que pode, comida que não pode. As pessoas que vão fazer uso dessas medicações estão sendo preparadas desde então, para quando chegar novembro, que é quando se espera que esses medicamentos estarão disponíveis na rede, as pessoas já estarem prontas para iniciar. Gente, está aí um tema de muita importância. Dr. Thor, existe algum site onde as pessoas podem conhecer um pouco mais dos medicamentos e também do tratamento? O próprio site do Ministério da Saúde, tem um link para a área de hepatites virais, o link do departamento de DST, AIDS e hepatite, são um departamento único. Lá você tem extensa informação sobre o assunto. Conversei com o Dr. Thor Dantas, médico infectologista, que nos falou sobre este marco no tratamento da hepatite C em todo o Brasil. Dr. Thor, muito obrigado pelo você. Sucesso. Muito parabéns. Obrigado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.